Olá pessoal, gostaram aí do vídeo? Foi uma cagada que eu tentei dar uma consertada, tá? Mas basicamente o que a gente fez e eu mostrei pra vocês nesse vídeo curto. Isso aqui. Coloquei ketchup e agora eu vou levar lá no congelador pra deixar congelar essa ketchup em cima. E vou começar com a minha massa. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, ou por que eu estou fazendo isso, basicamente eu parei o outro vídeo em vez de pausar. E aí pra não perder, deixa eu soltar aí como um vídeo pra vocês curtirem, pra vocês verem o que vai acontecer, tá? Mas quem veio pelo vídeo, seja muito bem-vindo. Quem já é daqui, oi. Meu nome é Renata Santana, seja bem-vindo para mais um vídeo. É assim, gente, quando a gente é atrapalhada, estabanada, é o que acontece. Mas, né, basicamente, o que eu vou fazer no vídeo de hoje é a receita dos hambúrgueres, né, que eu vou fazer pra Sara levar pra escola. E eu queria mostrar pra vocês, aqui é a minha apostila velha, quando eu fiz o curso no Calabria. E eu vou fazer uma massa doce, tá? Ela não é uma massa salgada, também não é uma massa doce, mas dá pra usar pra fazer tanto receita de lanche, né, que é essa aqui de cima, que é pra cachorro e bauru, quanto essa aqui que dá pra usar pra fazer massinha. Só que eu tenho uma mania de ir mudando a receita, então assim, eu vou fazer de olho aqui, mas eu vou deixar anotado os valores certinhos pra vocês, tá? Ela é velha, ela é manchada, mas aqui, ó, vai reforçador, vai ovo, fermento seco, farinha, sal, açúcar. Então assim, manteiga, aqui eu vou usar óleo, não vou usar manteiga, e eu vou fazer do meu jeito, tá, gente? Mas lá pra vocês eu vou deixar na descrição as quantidades certinhas pra vocês utilizarem, tá? Aqui eu faço no óleo, mas é aquela coisa, se vocês não confiam em fazer no óleo, não façam no óleo, sigam a receita, tá bom? Voltei, gente, pausei rapidinho, mas já voltei. O que acontece? Eu peguei a vasilha pra fazer a massa, mas eu sou meio que teimosa, então eu acho que eu vou fazer direto na mesa. Mas eu tô na dúvida se eu faço direto na mesa ou não, tá? Depois eu vou ter que abrir a massa mesmo. Mas basicamente, não sei porque eles botam tanta cola, meu Deus do céu. O pacote inteiro não abre a farinha. Eu sou meio teimosa, como vocês sabem. Eu já falei isso em outros vídeos pra vocês. E geralmente a descrição dos fermentos, eles dizem assim, coloca... eu vou fazer direto na mesa, gente, dane-se. Dá pra vocês verem? É o que importa. Ó. Eu vou fazer 1 quilo de farinha, tá? Só que eu deixo mais ou menos a quantidade de 1 copo separado. Ó, gente. Tá vendo no fundinho? Eu deixo mais ou menos a quantidade de 1 copo separado, que é pra... caso falte farinha, eu tenho de onde tirar, tá? Mas aqui, basicamente, o que eu vou fazer é uma massinha. Se faltar farinha, eu tenho mais farinha de fermento. E não vai me alterar muito aqui, tá? Porque a quantidade mesmo de fermento eu vou colocar agora e com o fermento de pão. Eu vou usar esse aqui, ó. Me notem! Eu vou usar esse aqui. Mas geralmente toda a embalagem vem a dosagem pra usar, tá? Como eu sou teimosa, eu vou usar 2 colheres de sopa. Eu acho que é de sopa. Enfim. Vou usar 2 colheres e seja o que Deus quiser, tá? O que eu faço? Eu boto sempre os secos. Não tem uma medida exata. Ó, a colher que eu tô usando, tá? Eu não tem uma medida muito exata. Mas é o que eu faço. Vou até botar um pouquinho a mais, porque né, hoje o dia tá meio estranhozinho. Então eu não sei se vocês têm isso também, mas quando o tempo tá meio estranho, as coisas demoram pra crescer. E aí vai botar o bife congelado dentro. Aí vai demorar mais um pouquinho. Então só meio que dá pra virada, tá? O açúcar, ó, tô botando de olho, tá? Mas não é muito que vai, não.
Mais do que 100 não... 100 gramas não é, tá? E eu vou usar também sal. Só que como eu tenho um sal temperado aqui, eu vou dar preferência por esse sal temperado. Até porque, como eu falei pra vocês, não é uma massa doce de verdade, tá? Ó. Tô só um tequinho a mais ali. Aí vocês agora vão olhar, nossa, você tá sal. Mas eu juro pra vocês que fica bom depois, tá, gente? Que ela vou dar uma misturadinha de leve aqui. Não precisava, mas eu tô fazendo. E eu vou colocar aqui óleo e água, tá? Se eu estivesse fazendo uma padaria mesmo, como era lá no curso e quando eu trabalhei na Cruzeiro, lá em Porto Alegre, seria água gelada, tá? Mas em casa a gente não aceita essas coisas de água gelada. E eu vou dizer que fica bom do mesmo jeito, tá? O óleo eu separei esse tanto aqui, a gente. Vocês conseguem ver ali ó, na marquinha. Mas não sei se eu vou usar todo, tá? Então eu coloco um tanto de óleo. Aqui. Pode até que eu tenha colocado a mais, tá, gente? Mas não vem muito ao caso se foi muito ou não, porque eu vou usar mais. Acredito que eu vou usar um pouco mais de farinha. E a água é meio que no olho, tá? Geralmente eu boto um pouco mais de água pra ela ficar mais molinha nesse início. E aí depois, aí sim eu venho acertando com a farinha. Por isso que eu deixo mais ou menos a quantidade de um copo separado. Às vezes sobra e não usa, às vezes sobra e não usa. Mas a princípio aqui é pra usar, tá? Então eu coloco um pouco da água, ó, tá vendo que tá bem molinha? Aí eu vou botar um pouquinho mais de água, porque de fato eu quero que fique mais molinha. E a água também não tem uma quantidade certa. Eu sempre separo meio litro de água, né? 500 ml. Mas eu não uso os 500 ml. Eu separo esse tanto e eu coloco por parte. Eu coloco primeiro um copo, aí eu vi que foi, aí eu não coloco mais. Se eu vejo que ela tá muito seca, aí eu coloco um pouquinho mais de água. Mas é assim, é sempre aos pouquinhos, pra ver se vai precisar. Se não precisar, gente, não coloca toda a água, tá? E aqui, essa massa depois de feita, ela vai ficar descansando um pouquinho, pra depois aí sim abrir ela e colocar lá. Então, não é perdido a farinha, porque depois a gente vai aproveitar ainda, né? Na hora de abrir, enfarinhar forno, as coisas assim. Eu tô vendo que ela tá meio durinha já, tá? Mas você, mas ela tá muito mole. Tá muito mole, mas para o ponto que eu quero que ela fique, ela tá dura já, tá? Se eu não fosse colocar mais farinha aqui, tudo bem, mas colocando mais farinha, ela tá mole. Tá dura. Aqui também eu não posso deixar ela muito molhada. E a questão da água vai variar também com o tempo. Se tá um dia mais úmido, tu vai usar menos água. Se tá um dia mais seco, tu vai usar um pouquinho mais de água. Ou ao contrário, tá? Você me enrola nessa parte, mas tem essa questão da umidade do ar, sabe? Eita! Vocês vissem onde que espirrou a farinha agora aqui. Era pra me ter usado a bacia mesmo, gente. Ó, um pouquinho mais de água. Eu vou continuar misturando. E isso aqui eu vou fazer até chegar na consistência que eu quero, né? Minha massa, pra eu poder abrir ela. E também, além de eu poder abrir ela, eu poder deixar ela descansar com uma massa mais elástica, não ficar aquela massa dura, que na hora que tu vai fazer ela não abre direito, sabe? E no curso eu aprendi que o ponto ideal pra ela é o ponto de véu, que é um ponto que quando tu pega a massa, tu estica ela e ela fica quase transparente.
Então eu vou dar um pause aqui pra eu poder dar mais uma sovadinha nela. Eu vou botar mais um pouquinho de água, tá? Porque eu acho importante aqui botar um pouquinho mais. Porque eu tô achando que ela tá muito dura, tá? E caso... Eu acho que eu nem vou pausar, gente, porque deixar esse aqui só pra massa mesmo, pra vocês verem como que eu tô fazendo. E eu acho que só pra fazer a massa não vai... Não vou estourar o tempo, tá? Ó, mas tá vendo? Aqui ela tá uma massa dura, ó. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água. E aquele restinho do óleo que eu não usei ali, se eu quiser colocar aqui, eu também posso colocar. Mas, a princípio, eu não vou colocar, porque eu acho que só na água eu vou conseguir dar o ponto que eu quero nela, tá? Se ela fica assim, ó, muito esticada, ó, tá vendo? Ó, ela tá muito molhada, e se eu mexer nela, ela gruda na mesa, aí eu vou colocando farinha aos poucos. Porque se ela já tá dura, ela não tá macia, ela tende a só endurecer. E aí na hora de crescer e tudo mais, ela não vai dar aquela crescida que tem que dar. Agora eu vou vir com a outra mão. Porque daí eu vou precisar desgrudar esse bolo da minha mão, tá, gente? Mas é bem simples. E assim, gente, fazendo a massa sem colocar o ovo, essas coisas, é um pão que quem não consome nada animal, né? Tipo, quem é vegetariano, vegano. Mais vegano, né? Porque vegetariano até come algumas coisas de animal. Mas quem é vegetariano pode comer à vontade, que não dá problema. E se tu troca a farinha aqui no caso, né? Usa outro tipo de farinha no seu trigo. Quem é, acho que é celíaco que fala, também pode comer que não dá problema, tá? Então, vocês podem adaptar a receita também, do que eu vou fazer aqui, para o que vocês já consomem em casa. Por exemplo, se em casa vocês têm uma receita que dá sempre certo, vocês podem utilizar essa receita como um padrão para fazer o restante das receitas, tá? Aqui eu vou continuar sovando. Se eu sentir que eu tenho a necessidade de botar um pouquinho de água, eu vou colocar. Até tenho que pegar mais ali, pra trazer pra cá. E assim, nunca põe água de uma vez só. Colocou água de uma vez só, tu pode estragar toda a tua receita por abusar da quantidade de água. Então coloca aos pouquinhos e deixa depois a massa descansar. A massa não precisa deixar descansar muito. A maioria das pessoas falam assim, deixa eu dobrar de volume. Eu não adianta muito deixar até dobrar de volume, porque depois eu vou sovar um pouquinho e vou colocar pra crescer mesmo com o que vai dentro, tá? No caso, o que dá menos trabalho aqui pra fazer de crescer, no caso é as mini esfirra, né, que é as de esfirra aberta, porque ela só vai ter que, tipo, crescer a bolinha e aí tu vem e esmaga ela e depois de esmagada tu coloca o recheio dentro. Então ela não tem muito mistério assim na hora de fazer. E quando é cachorrinho, que daí cachorrinho às vezes eu nem espero a massa crescer. O cachorrinho eu já enrolo direto na salsicha ou na linguiça, né? Aqui a gente fala linguiça, mas em alguns lugares falam calabresa, outros lugares falam, acho que salsichão. Então assim, vina, eu sei que Santa Catarina eu acho que é vina, pra salsicha. E a Sara gosta muito quando é com linguiça, que ela diz que é boliça, que é um bolinho de linguiça que ela mistura as palavras. Então, eu não sei se o Rafael vai trazer, eu pedi pra ele. Mas, como eu já separei pastel também pra fritar durante a semana pra ela, é meio capaz dele não trazer, sabe? Então eu vou fazer o que dá pra fazer com essa massa aqui. Vou deixar ela descansar. E vou deixar ela aqui. Vocês estão vendo que a minha massa, ó, não tá do jeito que eu queria que ela tivesse. Ela tá meio dura. E o negócio do ponto de véu, ó. Tá vendo? Ela tá se quebrando. Então, eu teria que botar um pouquinho mais de água
e deixar ela abrir. Só que como ela já tá mais durinha, eu acredito que eu não vou conseguir dar o ponto de véu nela. Então eu vou só amassando aqui, sovando. E aí depois, quando eu for botar ela pra descansar, provavelmente ela já vai estar no ponto que eu quero. Então eu vou pausar. Vou dar mais uma sovada aqui com mais empenho nessa massa. E aí depois eu volto. Se eu precisar botar um pouquinho de água, eu aviso pra vocês quando voltar. Eu já volto sem esse bolo na minha mão. Ó, gente, eu juro pra vocês que eu só fiquei sovando. Não botei mais água. Não botei mais óleo. Só que, ó, ela já tá pegando, tá? Então se eu continuar aqui amassando ela, sovando, ela vai começar a grudar na mesa, porque já tá começando a grudar. Então eu vou colocar um pouquinho só de farinha na mesa, pra poder continuar sovando ela, porque ela tá começando a querer dar o ponto agora. Até eu vou mostrar pra vocês. Vamos dizer assim que, a Renata chegou lá no ponto lá que tinha que dar na massa e não mostrou pra gente. Aquela hora, ó, eu tava pegando, ela não tava assim, ó. Ela tava se quebrando na hora de puxar. Ó, e agora, ó, tá esticando um pouquinho mais. Ela ainda não tá no ponto que eu falei pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Vou tentar aqui, só sovando ela pra ver se vai. Um pouquinho mais de força aqui, jeito, ela vai, tá, gente? Mas ela tá vendo aqui quando puxa ela tá se arrebentando ainda. Então, porque não ativou, acho que é o glúten, fala, não tá ativado ainda. Então aqui a gente vai abrir ela, continuar abrindo, né? Também não provei se tá boa de sal e açúcar, mas na verdade o que vai dar gosto aqui nela é o próprio recheio, tá? Então se o recheio tá bem temperado, a massinha de fora não vai ter tanta importância assim o sal. Se tá muito doce ou muito salgado. O melhor tá pouco do que tá demais, tá? E aqui assim, a gente vai botando força. Bota força e vai abrindo. Aí estica ela, ó. Vocês vão puxar ela pra trás e vão empurrar, ó, pra ela abrir. E aí vocês vêm e de novo. Já enrolou que deu de um lado, vira do outro e continua, ó. Pra ela sovar bem de todos os lados, tá, gente? Se a massa ficar um pouco mais molinha naquele processo que eu mostrei pra vocês ali, que a minha ficou dura, agora que na hora de fazer vocês não vão botar tanta força, porque ela vai bem molinha, sabe, pra abrir. Não precisa colocar tanta força. E aqui, ó, o sentido começou a pegar na mesa, polvilha um pouquinho de farinha e continua. Depois que ela estiver bem trabalhada já essa massa, vocês vão deixar ela descansar. Aí sim eu vou usar a minha bacia ali para poder mostrar melhor pra vocês. Deixa eu dar uma viradinha assim, que eu tô indo lá longe e não tá mostrando no vídeo, né? E aqui, ó, se fosse fazer um pão grande, para fazer a modelagem dos pães, ó, tu pega a massa, abre ela e vem enrolando. Não fica o pão mais lindo do mundo, né, gente? Mas tendo prática, depois só vai. Aí essa mesma massa aqui, se tu vai fazer ela pra massinha, tu utiliza os cortes, né, pequenininho da massa. Faz assim, enroladinho assim, coloca na forma. Pode botar creme de confeiteiro e açúcar de coco em cima. Fica uma delícia, gente. A Sara, como não é muito chegada, aí aqui a gente faz duas formas. Uma forma a gente utiliza sem o açúcar e o outro com o açúcar. Que a gente mais manda com açúcar, mas a Sara fica sempre no 100. Tá, gente, aqui eu acho que eu vou dar uma parada já pra descansar ela, tá? Poder limpar essa mesa, pra poder continuar aqui as coisas. E, o que eu vou fazer? Ó, deixa eu pegar um pedaço da massa aqui pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo?
Ela vem mais esticando, mas ela ainda tá quebradiça. E ó, tá vendo? Então, se lá no início tu deixa ela pouquinha coisa mais molinha, na hora de fazer isso aqui, meu Deus do céu, ela é uma beleza. E chega no tal do ponto de véu que eu falei pra vocês. Se ela tá muito dura, ela demora mais pra crescer. Eu vou deixar aqui a minha parada, mais o tempo de eu pegar formas, coisinhas assim pra poder arrumar. E aí eu volto a trabalhar com ela. Mas no mínimo assim de uma meia hora, uma hora e meia. Ou até que ela dobre de volume. Tá? Geralmente eu não espero ela dobrar de volume. Eu faço e depois eu deixo a massa crescer. Provavelmente eu vou terminar essa receita só de noitezinha. De noitezinha, da madrugada, porque agora é umas 4, acho já. Umas 4 e pouca. E geralmente eu vou botar pra assar no finalzinho da noite. Então, sempre na madrugada eu tô com pão assando. Agora com o negócio de estar fazendo só bolo, aí é mais cedo, né? Mas, tirando isso, eu vou do jeito que dá. Então aqui eu vou parar com essa massa. Eu não sei se não tá faltando mais óleo, eu devia ter botado mais óleo. Mas, como eu tô aí na dúvida se eu boto ou não, coisa e tal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela crescer. Então aqui, ó, na minha vasilha eu vou colocar ela. Antes de colocar aqui na minha vasilha, eu vou passar um pouquinho de óleo nela, pra ela não grudar ali, tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui dentro. Até virar de volta aqui. Ó. Passar aqui dentro o óleo. E antes agora de colocar, deixar descansar e tudo mais, passar um olhinho em cima dela também, ó. Ó, gente. Então, vou deixar ela ali. Vocês estão vendo que ela tá bem... Deixa eu até dar uma observadinha com ela com óleo, assim, pra ver se não dá uma ajeitadinha. No que eu tô encucada aqui, que eu tô reclamando e não boto óleo. Mas eu acho que não era o óleo, gente. Ou era, se era o óleo, aí coloquem toda a medida do óleo lá no início. Não fiquem poupando e economizando pra ver se vai dar certo ou não, tá? Não era isso não, tá, gente? Mas deu uma melhorada no aspecto dela. Ela ficou mais... Ela ainda está se quebrando. Ela não tá do jeito que eu queria, né? Porque eu fiz curso de padaria que tem que saber tudo também, tá, gente? Eu faço cada coisa errada na cozinha. Preciso olhar, vocês não iam acreditar. Mas o bom é que o marido e as crianças comem, né? Mais o Joãozinho do que assado, confesso. Mas aqui, ó, vou deixar a massa, então, descansar. Bem abesuntada aqui nesse óleo. Vou deixar ela aqui dentro, tá? Ó, ela ocupou, bem dizer, todo o tamanho da vasilha. Mas a minha intenção aqui é que ela cresça um pouquinho mais. Nesse tempo que ela vai estar descansando, provavelmente ela vai crescer. Então, o que eu vou fazer basicamente agora, tá? Eu vou limpar a mesa, onde eu trabalhei aqui. Vou botar já esse vídeo pra subir pro YouTube. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já fiz a receita inteira, tá, gente? Mas vou subir lá o vídeo e vou limpar aqui as coisas. Vou dar um tempinho pra descansar e depois eu volto. E eu falo pra vocês mais ou menos o tempo que foi. Então essa é a primeira parte da receita, que é a massa. E eu vou deixar também na descrição pra vocês quantidades, tá? De uma receita que não dá errado as quantidades, a quantidade certa. Mas sempre lembrando, coloque primeiro os secos. Coloca o óleo, a medida do óleo, toda a medida do óleo. E quando for botar água, pega meio litro, 1 litro, quanto vocês quiserem pegar. Mas coloquem aos poucos, coloca um copo, depois coloca mais um copo.
Só com mais um pouco. Se eu tivesse feito talvez aqui dentro e não direto na mesa, teria chegado no ponto que eu queria, tá? Mas essa massa ainda dá pra usar e dá pra salvar. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E até daqui a pouquinho.